Você acha que você fez justiça, então, nessa hora? Ele acabou sendo vítima do... O Onyx Lorenzoni, pelo que você está colocando, foi resistência, então, a isso. Sim. Foi. Eu gosto do Onyx. Porque muita gente associa a entrada do Centrão no momento que o Onyx reconhece que não vai conseguir negociar no Congresso se não trouxer eles para a base. Não, imagina. E foi o contrário, então. Imagina, o Onyx passou a Previdência. Foi o Onyx que aprovou a Previdência. Essa guerra de informações... Depois que ele saiu, o que a gente aprovou? Previdência e Banco Central. Depois que o Onyx saiu, o que a gente aprovou? Fundão eleitoral? O que parece um contrassenso. Fundão eleitoral? Se trouxe o Centrão foi para fazer maioria. E, no entanto, essa maioria não ocorre. Eu não sou... O furo do teto, né? Eu não sou uma pessoa com uma larga experiência nas negociações da política, mas eu acho que a estrutura da República, dessa República podre do Deodoro, já deu o que tinha que dar. Eu acho. E fala assim, você é um Jânio Quadros, quer fazer um golpe? Não. Tanto é que eu nunca proponho nada contra a lei, eu respeito os contratos. Ao longo da minha vida, eu nunca levei um processo, por quê? Porque eu faço tudo com advogado, respeitando o contrato. Se eu pegar aqui, hipoteticamente, no futuro, que eu pegue um governo do estado de São Paulo, vou acabar com a TV Cultura? Não. Vencer o contrato, se o contrato for legítimo. Se tiver, vou mandar para a polícia tudo, auditar, ver. Contrato legítimo, você cumpre ele até o final e não renova. Não tem quebra de contrato, não tem loucura. Quem teve problema foi o Dória, que mandou devolver os livros didáticos, foi rasgar não sei o que lá e tal, teve que voltar atrás. Eu não tive uma ação minha que tenha passado por essa derrota. Tudo que eu fiz, eu consegui, por quê? Porque tinha estratégia, plano de ação. E é óbvio, né? Eu sou um cara que, né? Se eu posso, eu tenho autorização para fazer, porra, toca o ficha. Agora, Abraão, na semana passada você disse que você definiu o Lula como um encosto e como um inimigo seu, né? O Lula, para mim, quando Lula... pensa que ele acabou, ele renasce. O Lula... Ele não para, ele não cansa. Eu lembro, eu saía da escola e eu morava perto, quando eu era criança, mesmo depois, mas um pouco mais velho, já um pouco pré-adolescente. A minha avó morava a 3 quadras da escola. Então, geralmente eu saía, minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu saía da escola, ia pé até a casa da minha avó e almoçava lá. E pequenininho mesmo. E eu lembro, assim, em 82, eu devia ter 11 anos, mas eu fazia isso antes. Eu sentado na sala, na saleta da minha avó, a minha avó na cozinha e eu vendo a televisão. Daí, ficava vendo os desenhos. Aí entrou a Lei Falcão. Daí ficava passando aquelas imagens preto e branco. E eu lembro a primeira vez que eu vi o Lula. Ali, com 11 anos. 10 anos, né? Eu tinha Quase 11, foi em 82. Eu sou de 71. Você fez 11 no final do ano, né? É isso aí. E aí o que aconteceu? Eu lembro que quando eu vi ele na tela, eu falei, esse cara é ruim. É uma coisa negativa, assim. E esse cara está infernizando a minha vida desde os meus 11 anos, essa ameaça. As pessoas não têm dimensão que quando ele pregava rompimento, moratória, gerava o quê? Que o mundo inteiro diminuísse os investimentos no Brasil porque aumentava o risco político. Ele gerou um custo muito grande para todo mundo, para a nossa vida, para todo mundo. Não que a crocodilagem do Centrão, dos corruptos, não tenha gerado também. Mas eu tenho uma coisa pessoal com ele. Eu acho ele uma entidade, uma força sobrenatural. Ele não é desse planeta, é uma coisa... E ele tem mais uma característica, né? Ele se compara o tempo inteiro com Jesus, né? Então, né, quem passa pelo Messias, né, é o anticristo, né? Mas eu não estou falando aqui que ele seja anticristo, não. É só algumas características que me lembram. Agora, nós vamos parar para um rápido intervalo, só uma correçãozinha. Quem é o último romântico é o Lulu Santos. O Roberto Carlos é muito romântico. Tá certo. Gosto da música dele. A gente volta depois do intervalo. Você se vê como uma liderança desse grupo conservador em São Paulo, e você, se tivesse que fazer opção, e como você falou, não posso me colocar como candidato, então vamos para o campo hipotético. Ir para uma candidatura majoritária é sempre ir para o tudo ou nada, sempre. Ir para uma candidatura para o legislativo, e ainda com essa possibilidade e evidência de que vai canalizar os votos do conservadorismo, é garantir a possibilidade de uma carreira política. Diante dessas duas escolhas,
hoje, o que você optaria? Eu vou fazer o seguinte. É uma escolha de Sofia aí. Eu vou fazer o seguinte. Se você falar, eu voto em você para isso, eu me candidato no que você falar. Tá fechado? Não. Agora, deixa hoje, eu responder. Eu não sou de não responder. E eu vou ser muito franco. Quem lançou a minha candidatura, pré-candidatura, meu nome para o governo do estado, foi o Rodrigo Miller, que ele é entregador de esfirra da Casa da Esfirra em Indaiatuba. Só que é um cara brilhante, tem uma rede social de 200 mil seguidores. E ele, logo depois da eleição para prefeito, ele falou, não vou deixar acontecer o que aconteceu na prefeitura. Por quê? Porque era para ser o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, candidato conservador de direita. Ficaram cozinhando, chutando o banquinho dele, no final não deram a vaga para ele. Saiu a Joyce, que foi aquela coisa. Saiu depois Russomano como sendo de direita, e no final hoje, quem é o prefeito da cidade de São Paulo? Você sabe o nome? Ricardo Nunes, Ricardo o vice Nunes. do Bruno. Mas você é um cara intelectual, você é um cara que está muito acima da Sim, média. e era o cargo, Ninguém na sabe. verdade, um cargo que ninguém dava muita importância, quando, na verdade, o Bruno já saiu doente. Inclusive não é Tucano, é MDB, né? O Ricardo Nunes, mais importante que MDB, o Ricardo Nunes é muito ligado ao Michel Temer, né? Que é ele é um dos Godfathers, né? Um dos caras mais poderosos do Centrão. Uma pessoa muito articulada, desde sempre. Então, assim, eu acho que foi um desastre. A Prefeitura de São Paulo foi um desastre e esse é o prenúncio do que pode acontecer para o governo do Estado. Nesse sentido, se começarem a vir com coisas esdrúxulas, São Paulo é meu Estado. Por que você não sai Pô, tá louco? Meus 4 avós estão enterrados no Estado, minha mãe está enterrada no Estado. Eu nasci, me casei, meus filhos... minha casa é em São Paulo, eu tenho casa aqui em Bertioga. Pô, eu passava as férias na roça com meu avô, no interior de São Paulo, e com meu avô Orlando, ou na marcenaria do meu avô lá na Lapa, em São Paulo, Zona Oeste. Então, assim... Você é corintiano também, não? Não, eu sou do maior time da Zona Leste, mas não é do Corinthians. Eu torço há muito tempo para a Portuguesa, então, que fica lá no Canindé. Então, assim, a maior parte das pessoas nem sabe onde fica o Canindé. Por que chama Canindé? É um bairro lá da ZL, pô, né? Minha mãe foi cremada na Vila Alpina. Começa porque ela pedia para ser cremada quando ela morresse. A ZL começa na Vila Alpina, né? Pô? Então, assim, eu não sei o que o futuro me aguarda. Eu realmente, não é papo... Eu sou uma pessoa franca. Eu não sei o que o futuro me aguarda. Eu estou disposto a enfrentar esse sistema. Eu acho que a gente vai perder o Brasil. Aí eu de Portuguesa, cara, parabéns. E essa camisa daí é autografada pelo time campeão, que ganhou a Portuguesa ganhou 2 vezes o Campeonato Paulista. O último jogador bom foi o Denner. Eu não troquei de time, eu troquei de esporte. Hoje eu torço para hóquei de patins, porque não tem mais time de futebol na Portuguesa. Mas voltando, eu não sei o que o futuro me aguarda. Mas eu sou uma a sua pessoa entrada muito na franca. política é inevitável. Eu abandonei, eu entrei por tudo ou nada quando eu resolvi apoiar o presidente Bolsonaro. Porque, assim, muita gente falou, você é professor da Universidade Federal de São Paulo, aqui você não vai poder nem pisar mais. E falava, você está proibido de apoiar ele. Muita gente, eu sou um homem livre, eu faço o que eu acredito e o que eu quero. A esquerda faz isso. Do mesmo jeito que agora estão falando, você está proibido de ser candidato. Primeiro que eu não fui, mas se eu quiser eu posso ser, eu sou homem livre. Não tenho nada que macule o meu histórico, pessoal, profissional. Eu faço o que eu quero. Eu sou um homem livre. E eu entrei aqui na briga pela liberdade, porque estavam acabando com a minha liberdade, de todos os aspectos. Então, assim, quando a gente apoiou o presidente Bolsonaro, a minha carreira profissional era grandes empresas, mercado financeiro e academia. Não tem mais volta, né? Isso limita muito todo o processo. Eu entrei num tudo ou nada. Não quer dizer que se o Brasil virar um país que é disfuncional, não acho que vire como a Venezuela é, mas, por exemplo, lá para o sul já tem um país que está muito ruim, acho que o Brasil pode ficar um pouco pior. Não quero falar o nome do país, mas todo mundo sabe qual é, né? A gente vai perder o país. E esse país é o meu país, cara. Minha família, por parte de mãe, está sempre lá. Eu vim para tentar brigar, para pelo menos não sair. Só para concluir, porque é importante para as pessoas entenderem. Eu sou esse vira-lata, eu sou esse cachorro caramelo.
Né? Por parte de pai, o Weintraub, José Weintraub, era loiro de olho azul. Por parte de mãe, é brasileiro desde sempre muito moreno, por isso que eu sou moreno. E é assim, índio, negro, brasileiro, português, espanhol, desde 1600. Os meus avós, que perderam o país deles, eles me relataram como é perder o país. É muito ruim perder o país. Eu tive que sair do país numa situação confortável, mas não é bom chegar em casa, colocar roupa dentro de 2 malas e sair para o aeroporto, comprar passagem na hora, esconder sua família num lugar com segurança privada enquanto eu não consegui levar eles para os Estados Unidos. Isso me lembrou muito das histórias. E eu acho que Deus foi muito generoso comigo. Não estou falando para boca para fora, que você não vai me ver ajoelhando, recebendo nenhuma série própria. Eu acho feio, por exemplo, quando o Haddad ou aquela comunista, esqueci o nome, vai lá. A igreja, né, na época da eleição, eu acho feio isso. Manuela Dávila, eu acho muito feio isso. Mas, voltando, eu realmente acredito em Deus e eu acho que Deus foi muito generoso comigo em todos os aspectos, todos, familiar, eu tenho uma família que eu sempre quis, e o histórico também, né? Os meus avós, eles me relatavam o nazismo e o comunismo, eu sempre me perguntava como deixaram fazer sem lutar. Então, por uma coisa, até história pessoal, tipo um ajuste de contas, eu quero tentar enfrentar o totalitarismo. Eu espero que a gente ganhe. Se a gente perder, eu vou ficar muito triste, mas eu vou estar com a minha consciência em paz. Eu tentei, lutei, corri risco. Me arrependo só de ter colocado a vida dos meus filhos em risco. É a única coisa que eu me arrependo.